Bom dia, gente. Eu sou o Leonardo e esse é o 26º vídeo da série Maratona Provérbios. Foi um propósito no qual eu me desafiei durante todos os dias do mês de março postar um vídeo do capítulo referente ao dia do livro de Provérbios. Então hoje é dia 26 e eu estou postando um versículo que eu escolhi do capítulo 26 para compartilhar para vocês. E o meu desafio é você que está assistindo esse vídeo, lê o capítulo, escolhe um versículo ou alguns versículos que fazem sentido para você, que fizeram você tomar uma decisão, que caíram uma ficha e você compartilha com a gente aqui que eu tenho certeza que vai colaborar também com a vida de outras pessoas. E o meu texto que eu escolhi hoje é o Provérbios 26, 17. Olha só esse versículo. O que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega um cachorro pelas orelhas. Gente, em tempos de internet, onde todo mundo se expõe demais e onde todo mundo tem, como diz aquela música do Raul Seixas, uma opinião formada sobre tudo a respeito do que lhe compete e do que não lhe compete, em tempo em que as pessoas não sabem mais o valor do que é intimidade e privacidade e quem tem direito de provar da sua intimidade e de conhecer a sua privacidade, muitas pessoas passam do limite. E nesses tempos de crise a gente precisa organizar-se. Não só organizar a nossa vida, aproveitar para ter o tempo para organizar a nossa casa, as coisas que estão que nós vamos adiando, talvez algumas leituras de livros que você já está atrasado a ler, algumas coisas que você precisa organizar e arrumar na sua casa, coisas que você precisa jogar fora. Às vezes nós precisamos também nos organizar por dentro, interiormente, a nossa alma. Nesse período de quarentena, as coisas se maximizam muito, né? Quem era procrastinador fica mais, quem comia errado vai comer muito mais, quem era estressado vai ficar muito mais se não se cuidar. Mas é nesse tempo que a gente precisa definir algumas coisas para organizar a nossa vida. Ele diz que a pessoa que se mete numa causa que não é da sua conta, ela está pedindo, como diz o ditado, está pedindo para levar choque ou está pedindo para levar pancada de graça. É como tentar pegar um cachorro. Imagina você pegar um Rottweiler brabo que quer morder alguém, ou um Pitbull, pela orelha. É praticamente impossível, gente, segurar um animal raivoso numa situação como essa pela orelha. Quer dizer, é impossível você não se ferir de graça. Então, se não é da minha conta, por que eu vou me ver? Por que eu vou me meter? Eu aprendi uma frase uma expressão que eu digo sempre, às vezes digo até na igreja. A gente precisa aprender uma coisa, a cuidar da própria vida. Nesses momentos a gente quer dar uma opinião sobre tudo, dizer sobre tudo, ajudar todo mundo. E por que não se ajudar? Não cuidar primeiro da própria vida, ao invés de se meter em questões alheias que não são da nossa conta, e a gente acaba... E o pior é que quando a pessoa se mete nas questões dos outros, se a pessoa não lhe pediu ajuda, não é só, eu ajudo quem precisa. Não, você tem que ajudar quem precisa e que te pediu ajuda. Se a pessoa não te pediu ajuda, não é da sua conta. Então eu tenho que aprender primeiro, primeira receita nesse sentido que eu tiro desse texto, cuidar da própria vida. Quer um conselho? Vá cuidar da sua vida. Segundo, existem coisas que estão além do que eu posso fazer. Por exemplo, eu não tenho poder contra o vírus. Eu não tenho poder contra as decisões do governo, seja o governo estadual, seja o governo municipal, ou seja o governo federal. Eu não tenho poder sobre as decisões do presidente. Eu não tenho poder sobre algumas questões, eu não tenho poder sobre morte e vida. Eu não tenho poder sobre chuva e sol. Tem coisas que eu não tenho poder. E aquilo que não está nos meus limites, eu tenho que entender. Eu tenho que aceitar, não no sentido passivo, mas no sentido de que eu não posso, Jesus disse, o que eu vou me preocupar com o dia de amanhã com o que eu não consigo resolver? Não vai acrescentar nem um pouquinho do meu tamanho. Então tem coisas que eu não posso resolver, então não vou me meter nessas questões que não posso resolver. Tenho que definir muito claro o que é minha responsabilidade e o que não é minha responsabilidade. No que é minha responsabilidade, eu vou focar. No que não é minha responsabilidade, eu vou deixar quem quer que seja o responsável focar nisso. Eu tenho responsabilidades quanto ao cuidar dos meus filhos, mas à medida que eles vão crescendo,
Eles têm as responsabilidades deles e não é minha responsabilidade algumas coisas. Tem pais, por exemplo, que assumem responsabilidades dos filhos e acabam criando alienados, abobalhados, porque nunca assumiram as próprias responsabilidades. Isso é em relação aos filhos, é em relação ao casamento, é em relação à vida financeira. Quantas pessoas que não ficam nunca boas das próprias pernas financeiramente, porque sempre alguém que não é da conta dele fica ajudando a pessoa sem necessidade e passando a mão nos erros para que a pessoa não aprenda a andar com as próprias pernas. Então, eu preciso definir o que é da minha conta, o que me compete, o que é minha responsabilidade e o que não é. E o que não é da sua conta, não se meta. O que não é sua responsabilidade, não se meta. O que não diz respeito à sua vida, mas à vida dos outros, e os outros não estão lhe pedindo ajuda, mas eles precisam, mas não é da sua conta. Deixe de se envolver em confusões. Aliás, eu aprendi também uma outra coisa, e aqui eu encerro. Selecione, entenda bem quais são as suas guerras. E não entre em guerras alheias que não são suas. A munição que Deus nos dá é para guerrearmos as nossas guerras e as guerras dos outros que precisam de nós e que nos pedem ajuda. Se eu quiser me meter ou ajudar quem precisa, mas que não me pediu ajuda, eu acabo não tendo munições para as guerras, que são as minhas próprias guerras, e acabo me frustrando e fracassando naquilo que diz respeito à minha missão de vida. Então, tá bom de você parar, pensar quais são os cachorros que você está tentando segurar pelas orelhas e cuidar da sua própria vida. Deus abençoe você. Um abraço.